paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa Escola Bíblica Especial. A nossa Escola Bíblica, começando agora em 2022, está mais especial ainda porque nesse mês de janeiro a nossa igreja completa 90 anos. Então, além de estudar a palavra de Deus, nós também estamos estudando de maneira comemorativa, porque é um marco importantíssimo na nossa história. Nossa igreja que surgiu lá em 1932. Então, são várias lições que nós estamos iniciando hoje, trazendo um pouco desse roteiro, desse caminho do avivamento até chegar à igreja adventista da promessa, até chegar a você que ainda tem experimentado desse grande movimento, desse grande mover do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida pessoal e também sobre a sua igreja. Eu queria lembrar você de compartilhar esse link, compartilhar aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Lembrar você também, se não se inscreveu ainda, vai entrar no ar agora a TV Promessa, então fique atento aí a todas as novidades para que você não perca nenhuma. Então nós vamos começar essa primeira série de 2022, chamada Rota 32, do Caminho do Avivamento. E nesse estudo, nesse primeiro estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre o verdadeiro avivamento, o significado do verdadeiro avivamento. Então pega aí a sua Bíblia, pega a sua lição bíblica e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Qual é o significado, o sentido do verdadeiro avivamento? Há uma frase que é muito utilizada em história, que diz que um povo que não tem história, ele não é um povo. Então, relembrar de onde viemos, relembrar quais as razões que nos trouxe ou que nos fez ser o que somos, é algo extremamente importante. Por isso que a história é muito importante. E nessa série de lições nós queremos vasculhar um pouco da história, não só da história da igreja, mas a história da transformação e da ação do Espírito Santo de Deus no mundo, na história da humanidade, e como que esse agir de Deus foi trazendo mudanças, trazendo transformações em vários lugares do mundo, coisas que nós podemos testificar, coisas que estão historicamente registradas. Então a nossa lição de hoje ela tem como objetivo buscar esse significado, esse sentido do que é o verdadeiro avivamento. E para nos ajudar nessa primeira lição, abrindo essa nova série, abrindo esse novo momento, agora em 2022, está conosco aqui duas pessoas também bastante importantes, o pastor Valdeci e também o pastor Eleilton. E aqui só para eu confirmar a informação, o pastor Eleilton, que agora é diretor da editora, que era Antiga Gráfica, né? E o pastor Valdeci, que também trabalhou muitos anos também na gráfica da igreja, na composição também das lições bíblicas. Então, sejam vocês muito bem-vindos. Pastor Valdeci, o senhor pode dar uma saudação para os nossos irmãos, pode dizer aí uma palavra para aqueles que nos assistem agora nesse momento. Antes de tudo, eu quero agradecer ao pastor Samuel pela oportunidade que me deu de participar desta gravação. Eu quero, neste momento, enviar a minha saudação cristã a todos os meus irmãos em Cristo, em todo o Brasil, aqueles que estão neste instante nos ouvindo através da discussão desta lição, primeira lição, referente ao ano de 2022. Eu agradeço de todo o meu coração e me sinto feliz em poder ainda ser útil à causa de Deus, participando desta gravação.
Amém, pastor. Amém. Seja bem-vindo. Pastor Eleilton. Amém. Paz do Senhor, pastor Samuel. Paz do Senhor, pastor Valdeci. Paz do Senhor a todos aqueles que nos acompanham nessa gravação, nessa primeira lição de 2022, no início de uma nova série de lições bíblicas. A gente ora para que Deus nos dê um trimestre abençoado, né? Que sejam estudos edificantes aí para a glória do nome dele. Para a gente é uma alegria poder participar desse primeiro, né? Mas acompanhado aqui com o pastor Valdeci, como você disse, a gente teve a oportunidade de servir um tempo junto no antigo Departamento de Educação Cristã, né? O DEC, né? Que agora fundiu-se, né, com a gráfica e virou Editora Promessa, né? A gente fica feliz com essa oportunidade. Amém, amém. É interessante porque, assim, pelo menos nessas primeiras lições, a gente tem sempre o que a gente está chamando de gerações, né? De gerações diferentes de pastores, né? O pastor Valdeci, muito provavelmente, é da segunda geração, desde a fundação da igreja, então já é a segunda, né, formação pastoral, e pastor Eleilton e eu, a gente deve estar entre os últimos aí, né? Se Deus quiser, no próximo, daqui 1 ano, 2 anos, vai surgir uma nova geração de pastores, e aí a gente já vai começar a ser das gerações mais antigas, né? Bom, espere em Deus que daqui uns 30 anos, né, pastor Eleilton, a gente também tem essa oportunidade, né, de se juntar com as novas gerações e demonstrar essa força, né, que é a força do evangelho, da irmandade. Se Jesus não voltar antes. Se Jesus não voltar antes. Que aí a gente se junta no céu, né? Aí é uma geração só, né? Graças a Deus por isso. Bom, como você viu, nós estamos iniciando essa nova série. Essa nova série está fazendo uma rota, um roteiro a respeito do avivamento. E, como você sabe, a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja pentecostal, uma igreja que surge de um clássico movimento do avivamento, que vai acontecer ali no final do século XVIII para começo do século XIX. E estamos aqui hoje, iniciando o mês de janeiro, né, para completar 90 anos. Então eu queria ouvir, pastor Eleilton, qual foi, né, você é um dos editores, né, dessa série de lições, qual foi a ideia ao compor essa lição, vamos colocar aqui como comemorativa, né, desses 90 anos da nossa igreja? Bom, acho que o objetivo, claro, dessa série de lições é esse mesmo, tem a ver com a comemoração dos 90 anos da nossa denominação, por isso o tema Rota 32, Caminho do Avivamento. Nós entendemos que uma das marcas do povo promessista é o avivamento. Nós temos dito que nós temos 3 marcas, né? 3 valores do povo promessista: unidade, missão e avivamento. Então, avivamento é um valor do nosso povo, e agora, por ocasião da comemoração dos 90 anos, então, resolvemos trazer à tona esse tema para conversar um pouco sobre o surgimento da Igreja Adventista da Promessa. Então, os que vão participar, estudar, né, ter acesso a essa série de lições bíblicas, vão perceber que nós fazemos, de fato, apresentamos uma trajetória, né, do caminho do avivamento. Primeiro pelas páginas da Escritura Sagrada, avivamentos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e depois entrando na história, período ali da Reforma, pós-Reforma, né, até chegar no século XX, enfim, até chegar no que aconteceu em Paulista no dia 24 de janeiro de 1932, né, que deu surgimento, né, foi o pontapé inicial ali para o surgimento da Igreja Adventista da Promessa. Então a proposta é basicamente essa: estudar esse tema bíblico, que é o tema avivamento, né, e de quebra também aproveitar para a gente dar uma olhada na nossa história, né, para fortalecer ainda mais o nosso apreço pela denominação. Enfim, essa é a proposta da série. E isso é interessante, né? Você relembrar a própria história faz você valorizar ainda mais a trajetória, né? Não é acaso, né? Uhum. Há homens, mulheres, há muita história, há muita coisa acontecendo ao longo desses 90 anos, e dos quais nós, né, colocando aqui como essas novas gerações de pastores, dos quais nós somos herdeiros, né? Sim. Nós somos herdeiros, né? Nós trabalhamos, pastor Valdeci, em igrejas que nós não plantamos, né? Nós trabalhamos em igrejas que foram plantadas, né? Cuidamos de ovelhas que nós não geramos, né? Nós cuidamos de ovelhas que foram geradas em outros tempos. E essa é a lição bíblica, ó. Dá para pegar a lição bíblica ali? Dá, né? Olha aqui, ó. Tá bem bonita a capa da nossa lição, Rota 32. Você pode aí, nós estamos
sempre que a gente pega a capa, a gente fica fazendo um exercício para saber quantos aqui a gente conhece, né? Ah, esse é o fulano, esse é o ciclano, né? Então isso é muito interessante. Bom, vamos caminhar então para a nossa lição, vamos estudar então esse tema, o verdadeiro avivamento. E para a gente começar, a nossa primeira pergunta aqui, ela vai falar sobre a definição, né, do termo avivamento, como que ele aparece na Bíblia e como que nós podemos compreendê-lo através dos verbos, né? Então, como nós podemos definir, pastor Eleilton, esse termo avivamento? Ok. Bom, primeiro é importante dizer que a palavra avivamento, né, dessa maneira, ela não aparece na Bíblia Sagrada, né? Estritamente falando, você não tem esse termo, mas você tem vários verbos correlatos e vários verbos que trazem a ideia do que a gente chama de avivamento, né? Então, por avivamento, nós estamos pensando em um despertamento, nós estamos pensando em algo como renovação, restauração, um tempo de refrigério, né? Biblicamente, teologicamente falando, quando a gente usa o termo avivamento, nós estamos fazendo uma referência a Deus derramando o seu Espírito para visitar seu povo, para trazer-lhe renovação, para trazer-lhe restauração. Geralmente, avivamentos acontecem, esses movimentos de Deus derramando o Espírito para reanimar o seu povo, geralmente acontecem em períodos em que o povo acaba entrando em algum tipo de estagnação ou declínio. Então Deus decide visitar o seu povo, né? Agir com poder para que o povo seja novamente despertado para a vontade de Deus, despertado para fazer o querer do Senhor, né? E isso aconteceu algumas vezes ao longo da história. Na própria história bíblica a gente tem esse registro de Deus fazendo isso, né? Deus agindo para restaurar, para revigorar o seu povo. Pastor Valdeci, essa ideia que aparece aqui do verbo, né, avivar ou vivificar, até pontuando aqui a fala do pastor Eleilton, né? O avivamento parece acontecer sempre quando há um estado de morbidão, estagnação, né? Poderia falar um pouquinho para a gente sobre esses dois verbos aqui, né? Esse avivar ou vivificar. Como o pastor Eleilton já comentou, esse fenômeno, conhecido por nós como avivamento, ele tem surgido principalmente quando o povo de Deus está acomodado, está desmotivado, e isso nós temos visto através da história, já aconteceu, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então Deus opera maravilhosamente no meio do seu povo, despertando para uma vida nova, para uma vida mais significativa, que a vida espiritual abundante, vivificando, restaurando, enfim, dando um novo sentido à vida das pessoas que se encontravam desmotivadas e até acomodadas com relação a essa missão da igreja no mundo. Então Deus tem agido ao longo do tempo, tanto na história do Antigo Testamento como na história do Novo Testamento. Deus tem despertado homens e mulheres para uma missão nova, conhecida por nós como avivamento. Deixa eu fazer uma intersecção aqui nas duas falas de vocês. Vocês acham que existe uma relação entre avivamento e dificuldades? Acha que a dificuldade acaba gerando no coração humano uma busca maior pelo avivamento? O que o senhor acha? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque há condições na vida cristã que estimulam, encorajam, incentivam a vida espiritual abundante. Mas há circunstâncias também que dificultam, que tornam difícil a caminhada. E o avivamento pode surgir tanto numa situação como na outra, em busca de renovação,
em busca de uma vida espiritual mais significativa. Quando a igreja passa por dificuldades, ela busca o avivamento para superar as dificuldades. Quando ela está numa situação boa, digamos assim, ela pode buscar o avivamento para conservar aquilo que o Senhor deu e que no momento presente está sendo experimentada pelo cristão. Então, nas duas situações, Deus pode operar trazendo avivamento para o seu povo. Em uma ele desperta e na outra ele conserva, né? Numa outra situação ele conserva. Eu acho que faz sentido, sim, essa ideia de que a dificuldade pode acabar despertando essa necessidade do avivamento e o crescimento, por esses dois textos que foram colocados aqui como base para essa questão, né? O Salmo 86, verso 6 e o texto de Abacuque 3, versículo 2. Nos dois textos são um tipo de clamor por avivamento, né? O primeiro texto do Salmo 85, verso 6. Porventura não tornará a vivificar-nos para que em ti se regozije o seu povo? E no de Abacuque, aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então são dois textos em que há pedidos por essa obra espiritual chamada avivamento, né? Nós temos aí o verbo vivificar, né? E inclusive num grau da língua hebraica chamada piel, que é um grau que denota um pedido intensivo. Então eles querem, é um pedido aqui intenso, pedido urgente para que Deus haja de maneira enérgica. E nos dois casos, né? No Salmo 85, provavelmente escrito pós-cativeiro, e em Abacuque, num período de sítio ali de Nabucodonosor, né? Então, em ambos os períodos, o povo de Deus não está passando por momentos bons, né? Confortáveis. Né? Num cenário, estão se reestruturando da volta do cativeiro, e no outro, eles estão na iminência do cativeiro, já do cerco de Nabucodonosor. Então, são períodos mesmo de dificuldade. E aí, então, há esse clamor incisivo: Senhor, age para restaurar o seu povo. E percebe que pode ser que até o início dessa ação de Deus para restaurar o seu povo pode até ter a ver com algum tipo de disciplina, né? No caso aqui de Abacuque mesmo, por exemplo, né? Para que Deus trouxesse esse novo período de refrigério, de renovação, né? Primeiro, Deus precisou disciplinar a nação, né? Para depois vir o tempo de refrigério e renovação. E aí parece que até a disciplina parece ser um momento desse, parte, né? do processo de reavivar, né? Isso, eu acho isso muito interessante. Bom, como a gente está falando então desse significado do avivamento, nós falamos aqui do ponto de vista assim mais coletivo, mas a nossa pergunta 2, ela fala um pouquinho sobre a possibilidade de Deus conceder avivamento pessoal a um cristão de coração faminto. Existe essa possibilidade, pastor Eleito, de Deus conceder avivamento, vamos colocar aqui entre aspas, exclusivo para uma pessoa? Com certeza, nós vemos essa possibilidade também na história e também no relato bíblico. Né? Na Escritura Sagrada a gente tem essa possibilidade também apresentada a nós. Você tem essa palavra vivificar sendo usada no contexto do povo de Deus, da nação, né, da igreja, mas você também tem essa palavra vivificar sendo utilizada para se referir a um indivíduo apenas. Então, é citado aqui na lição, por exemplo, Isaías, capítulo 57, verso 15. Habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar. Então, a obra dessa renovação, dessa restauração na vida de uma pessoa. Indivíduo, na vida de uma pessoa. Nós acreditamos, inclusive, que foi tal obra que aconteceu na vida do pastor João Exatamente. Augusto da Silveira, né? Um cristão faminto que foi alcançado por essa obra de Deus que nós estamos chamando aqui de avivamento. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso, Sim, pastor? Lembrança de que o pastor João Augusto da Silveira é um exemplo disso, muito importante, porque
o que Deus fez na vida de uma pessoa, de um homem, hoje a gente comemora uma grande vitória, né, que se estendeu por todo o Brasil, por outros países fora do Brasil. Quer dizer, o avivamento, quando acontece com um indivíduo, é muito importante, porque um indivíduo só, ele pode produzir, com a influência do Espírito de Deus, com a influência do Espírito Santo, ele pode produzir uma geração de pessoas, né, influenciadas pelo Espírito. Porque o que nós vemos hoje acontecer, e eu me alegro muito quando eu vejo as fotos de batismos, né, nas regiões do Brasil, na região Baixo Amazonas, na região Norte, na região Nordeste. Quando eu vejo esses batismos, eu fico pensando como Deus é poderoso e como Deus age na vida de uma pessoa que ela por si só, com a influência de Deus, pode produzir tantos frutos, né, para a glória de Deus. Então, o avivamento é importante do ponto de vista coletivo, mas é importante também, e não menos importante, quando acontece com o indivíduo. Dá a entender, até pensando um pouquinho na história do próprio pastor João Augusto, né, e do que se tornou a Igreja Adventista da Promessa, que era um pequeno embrião em 1932, de que a própria pessoa visitada por esse poder, ela não tem dimensão de para onde Deus vai levar aquela realidade, né? Você recebe, né, e vamos colocar aqui como um fenômeno espiritual, e de fato é algo extraordinário, não é possível ser reproduzido humanamente, mas o que você vê na sequência também não pode ser reproduzido humanamente, né? Então, a lição até faz questão de destacar, né, que a Igreja Adventista da Promessa, inclusive, meu irmão, se você não sabia disso, já decore, né? É a primeira igreja genuinamente brasileira pentecostal, né? O pentecostalismo vem da América do Norte, mas aqui no Brasil é a primeira igreja, em 1932, a ser fundada, né, a ser iniciada, e ela não é iniciada simplesmente por um processo de evangelização, ela é iniciada estritamente por conta dessa busca, né? A partir do momento que esse avivamento vem sobre a vida do pastor João Augusto, ele dá início a essa história que vai completar 90 anos, né? Isso aí. Eu tive a alegria, pastor Samuel, de recentemente conhecer lá o Marco Zero, né, a igreja de Paulista. Com toda certeza o pastor Valdeci já deve ter passado ali por algumas vezes. Eu não conheço. Não conhece, pastor? Não conheço. Olha só. Eu também não conheço. Mas tive recentemente agora a alegria de ir lá. É a igreja de Paulista, né? Onde era a casa do pastor João Augusto, hoje é a nossa igreja lá na cidade de Paulista, né? E fiquei pensando nisso lá, né? Imaginando, né? E agradecendo a Deus, né? Acho que o pastor João Augusto não tinha, talvez na época, dimensão, né? Do que Deus faria através da vida dele, né? Tudo começou ali naquele local, né? Na Rua da Alegria, e foi-se agora. Olha o nome da rua, né? Vários lugares do mundo. A Rua da Alegria, né? É isso aí. E assim a alegria do evangelho invadiu vários lugares do Brasil, né? E Sim. hoje estamos presentes em quantos lugares do mundo? Nós estamos na América do Sul, 14 países, né? A Europa. Sim. Então isso é muito significativo, né? A gente observar como isso faz você, meu irmão, mesmo, você que está assistindo a gente, observar o seguinte: um sopro de Deus sobre a sua vida pode fazer algo extraordinário. Extraordinário. Então, não cesse de buscar de Deus, não cesse de ter um coração faminto por Deus, de orar, Senhor, me faça ver ainda na minha geração, que os meus olhos enxerguem, que meus olhos, que a gente possa participar desse movimento que o Senhor realiza na história. Você olhando para a lição bíblica, e se você tiver curiosidade de consultar outros materiais, como livros de história da igreja, ou livros sobre os avivamentos na história, você vai observar que Deus por diversas vezes usou a vida de uma única pessoa, né?
Você pega o avivamento dos morávios, você pega na própria Inglaterra, né, o avivamento inglês, uma pessoa, né? E eu acho um relato muito interessante, por exemplo, de John Wesley, né, que diz que John Wesley era tímido, mas eles tinham ali aquele grupo de oração, né, que eles oravam insistentemente com 3, 4 pessoas e tal, era chamado de Clube Santo, né? Eles oravam e numa virada de ano, eles estavam os 3 reunidos em oração e eles foram impactados de tal forma que quando você lê o relato do diário de John Wesley, você pensa assim, ele teve uma experiência pentecostal. Né? Eles podem não admitir, mas ele teve uma experiência pentecostal. Mas é interessante porque um mês, 40 dias depois, John Wesley está pregando para 5.000, 7.000 pessoas. Esse não é o mesmo John Wesley antes dessa visitação do Espírito. Então, assim, uma única pessoa pode ser a fagulha de Deus para despertar a realidade numa localidade, numa família, numa igreja e por aí vai. Acho que a própria lição bíblica, no correr dos estudos, vai deixar isso, inclusive, mais claro nessa essa ideia. Nós vamos estudar, inclusive John Wesley, né? Tem uma lição que a gente vai passar pela experiência dele, né? Por Whitefield, né? Enfim, no século XX já, o Evan Roberts, né? No País de Gales, enfim. Jonathan Edwards, várias pessoas que Deus usou para começar esses movimentos mesmo que impactaram, né, milhares de outras vidas. Amém. Graças a Deus por isso. O importante é que, mesmo quando o avivamento acontece de forma coletiva, que ele comece pelo indivíduo. Que, mesmo a despeito daqueles que estão no entorno não estarem sendo visitados nem despertados, se o indivíduo assumir diante de Deus o propósito de permitir que o Espírito Santo atue na sua vida, de modo que ele seja avivado, despertado, essa pessoa poderá produzir, né, muitos outros frutos, sim, né, para a glória de Deus. Eu acho até que o avivamento individual ele é muito importante como iniciativa para que todo um grupo seja despertado, né? Às vezes você vê que num determinado grupo algumas pessoas estão distraídas, mas um outro está chorando, está derramando lágrimas, porque Deus está operando na vida dessa pessoa como indivíduo, a despeito de os outros não estarem sentindo a mesma coisa. Mas acontece o seguinte, que quando essa pessoa se mantém firme no propósito de ser um vaso nas mãos de Deus, para uso de Deus na questão do avivamento, ele pode, com o passar do tempo, produzir muitos frutos, né, ao seu redor, para a glória de Deus. Amém. Um exemplo assim que eu pensei aqui agora, e com toda certeza eu acredito que vocês já tenham vivido também essa experiência, talvez mais do que eu, inclusive, que é quando você prega na igreja e você sai com aquela sensação assim, meu Deus, hoje foi difícil, hoje o sermão não foi bom, a igreja não estava receptiva, parece que eu só vim cumprir uma tabela, né? E aí, de repente, você recebe uma mensagem, recebe um telefonema, ou uma pessoa vem e fala assim, olha, hoje o senhor pregou para mim. E hoje eu estou saindo daqui porque hoje eu tomo uma decisão nisso daí que o senhor falou e tal. E você fala assim, nossa. E eu já tive, inclusive, a experiência da pessoa comentar o sermão e eu dizer assim, mas não foi isso aí que eu preguei, não. Mas o pregador fala, mas o convencimento é do Espírito, né? Então isso é um exemplo, né, de como que às vezes você tem todo um entorno amortecido, mas uma fagulha é acesa em um coração fala assim, eu tomo essa decisão para a minha vida. Né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa ideia então do avivamento coletivo. Aqui na nossa pergunta 3, ela diz para a gente citar, além de comentar que a Bíblia fala, né, sobre esses avivamentos coletivos, e existem vários deles, né? Mas para a gente citar pelo menos um exemplo de quando um desses avivamentos
aconteceu na história bíblica, né? E talvez a gente consiga comentar até mais de um aqui, já que, pelo menos no Antigo Testamento, a gente tem vários movimentos desse coletivamente acontecendo, né? Bom, eu acho que a gente poderia citar, pelo menos um do Antigo e um do Novo Testamento. Realmente, o avivamento aconteceu de maneira coletiva inúmeras vezes na história. Do Antigo Testamento, a gente poderia citar até esse período pós-exílio que nós já comentamos já, o avivamento que aconteceu na época de Esdras e Neemias, né? Impressionante aquele relato ali de Neemias, capítulo 8, né? Por meio da pregação da palavra de Deus, as pessoas, né, se quebrantando, né? Esdras, o escriba, pregando ali por algumas horas, e as pessoas atentas e as pessoas querendo saber como elas podiam aplicar a mensagem na vida delas, e depois tem todo um quebrantamento do povo, né, confessando pecados. Os levitas no meio do povo, né, explicando o que estava sendo pregado. Isso, né? Exatamente. Provavelmente até meio que num processo até de tradução, né? Sim. Questão retornando do cativeiro, né? Onde acabaram adquirindo uma outra língua lá também. Mas enfim, ali a gente enxerga então esse movimento de Deus visitando o seu povo, né? Impressionante esse quebrantamento generalizado que acontece na nação nesse período ali nesse período pós-exílico, né? No Novo Testamento a gente tem vários exemplos também, mas me ocorreu aqui o de Samaria, o avivamento em Samaria, né? O pastor Valdeci comentou há pouco aqui sobre a importância de Deus usar uma pessoa e através dela, né, tocar outras. Então nós temos aqui a pessoa que foi usada por Deus aqui foi Felipe, né? E você tem ali em Samaria Felipe pregando as boas novas do reino de Deus, né, em Atos capítulo 8. E as pessoas crendo em Jesus e foram batizadas, tanto homens quanto mulheres. E o texto diz que por toda parte um dos que creram lá seguia Felipe, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então, assim, de fato aconteceu um movimento ali de conversão, né, significativa em Samaria dentro de um curto período de tempo. O que demonstra que é um período especial de refrigério de Deus mesmo. Tanto é que depois os apóstolos vão para lá também, né, para verificar esse movimento ali. Então, muita conversão, grandes sinais e maravilhas sendo realizados ali em Samaria. Então, é um exemplo de um avivamento coletivo, né, numa determinada região, um período ali de atuação mais efetiva do Espírito num determinado lugar. E como esse do Antigo e do Novo Testamento, a Bíblia tem inúmeros outros, né? Mas, de fato, a gente tem esses exemplos de avivamentos coletivos também na Escritura. Ainda no Antigo Testamento, nós temos os exemplos de Josias, de Ezequias, né? Que promoveram grandes reformas no meio do povo de Deus. E a palavra que eles usaram na ocasião influenciou de tal forma que toda a coletividade foi influenciada por essas palavras. Houve frutos desse avivamento, né? As pessoas deixaram a idolatria, eles abandonaram a prática de muitos costumes que tinham aprendido ao longo do tempo. E foi também um exemplo. No Novo Testamento ainda existe o fato de que quando veio o Pentecostes, a palavra de Deus se tornou aquele instrumento poderoso para transformar vidas. A gente lê que houve uma conversão de 3.000 almas, né? Depois temos 5.000 almas. Isso tudo é produto desse avivamento. Vocês acham que essa conexão do avivamento com a confissão, por exemplo, você citou Neemias 8, né? Quando a gente pega, por exemplo, o texto de Esdras, se eu não me engano, acho que é Esdras 8 também, que Esdras está fazendo aquela oração de confissão de pecado, né? No Novo Testamento você tem
quase que simultaneamente você tem o fenômeno acontecendo e as pessoas dizendo o que nós fazemos agora, né? Então arrependam dos seus pecados, sejam batizados. Vocês acham que o avivamento ele tem essa conexão entre uma confissão de pecados, uma purificação e ao mesmo tempo a conversão mesmo do coração para Deus? Eu acho que tudo aquilo que é feito como resultado da ação do Espírito Santo na vida das pessoas é uma prova dessa conexão que existe. Quer dizer, não existe verdadeiro avivamento quando não existe confissão de pecados, quando não existe a disposição das pessoas de abandonarem as práticas ilícitas. Então não pode haver avivamento verdadeiro quando essas coisas não existem no coração das pessoas. Portanto, quando os discípulos perguntaram aos judeus, os conversos, o que devemos fazer, a resposta foi: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Uma conexão aí, né? Sim. Eu me recordei agora de Atos também, 19, quando Paulo está plantando a igreja em Éfeso, né? Então ali você tem o Espírito agindo e muita gente se convertendo, né? Quase que a Ásia toda sendo alcançada nesse tempo ali. Mas em Éfeso, né, o pessoal envolvido com arte mágica, que vinha confessando seus pecados e queimando seus livros em praça pública. Então, tudo isso Você vê que é fruto desse avivamento. Você vê que é um fenômeno espiritual que gera consequências sociais, né? E ali no contexto social, política, financeira, né? Uhum. Porque havia toda uma demanda que funcionava na escuridão, né? Sim. Quando raiou a luz, as pessoas precisam... E isso é muito parecido, inclusive, com o que acontece no avivamento inglês, por exemplo, né? Em que se tinha um fenômeno muito parecido, né? Promiscuidade, uma escuridão de alma, de vivência, né? E quando o Espírito de Deus começa a soprar, a primeira coisa que começa a fechar são os botecos, Sim, né? sim. Os botecos começam a fechar, depois os prostíbulos, né? Então você tem um fenômeno espiritual acontecendo que gera consequências sociais, porque o dinheiro que era gasto de maneira inconsequente passa a não ser mais, a família passa a ser cuidada. Então é uma conexão muito interessante, né? Essa ideia do avivamento, sim, né? Sim. Com certeza, eu acho que todos os períodos de avivamento que nós examinamos na história, tanto na história bíblica como na história mesmo de maneira geral, uma das consequências é a confissão de pecados. Sempre há confissão de pecados, sempre há essa volta para Deus. Até porque muitos desses períodos de grandes avivamentos são antecedidos por esse período de declínio, né? Que o povo se afastou da vontade de Deus. Então, quando o avivamento vem, naturalmente há essa volta, esse retorno para Deus e a consequente confissão de pecados, né? Legal. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos caminhando aqui, chegando já ao fim, né, caminhando para o final da nossa lição bíblica. Tenho certeza de que você que está nos acompanhando está sendo edificado, está surgindo aqui várias informações, né, que vai também contribuir para você fazer outras pesquisas e aprofundar ainda mais o seu conhecimento, não só sobre os avivamentos que aconteceram na história, mas também sobre a própria história da Igreja Adventista da Promessa. Você ainda não leu Marcos, né, que pontilha o caminho, vale a pena a leitura também. Bom, aqui na última pergunta, nesse tópico, nós temos essa relação entre os avivamentos coletivos, né? Em relação aos avivamentos coletivos, os dois aspectos que são mencionados aqui nos dois últimos parágrafos. Vamos comentar um pouquinho sobre esses dois aspectos do avivamento coletivo que aparece aqui? Então, a lição ela destaca dentro dos avivamentos coletivos duas questões aí que a gente entende ser importante, né? Um aspecto frequente e um aspecto pontual do que a gente chama de avivamento coletivo, né? Então, assim,
Eu vou começar, eu vou até começar pela ordem inversa da lição aqui. Eu vou começar pelos avivamentos, pelo aspecto pontual, né? Então, o avivamento coletivo, pensando no aspecto pontual, a gente está querendo trazer aqui a conversa esses grandes períodos de avivamento que aconteceram na história. Então, na história, há esses momentos que você olha assim, você percebe, não, aqui aconteceu um avivamento. O povo estava desse jeito, Deus agiu. Então, durou aqui esse período aqui, ó. Foram 2, foram 10, foram 20 anos, né, que Deus mexeu com esse país, Deus mexeu com essa região, Deus mexeu com essa igreja. Então, pontualmente na história, é possível perceber. E aí, nesses períodos aqui, aí acontece acentuado número de conversões, confissão de pecados, milagres, né? Você consegue perceber isso aqui de maneira pontual. Mas além dessas grandes intervenções de Deus na história, há também o que a gente chama de aspecto frequente do avivamento, né? Porque constantemente Deus está visitando a sua igreja, né? Dentro do cristianismo ordinário, constantemente Deus visita, trazendo poder, distribuindo seus dons, batizando pessoas com o Espírito Santo. Então, é possível perceber também essas visitações de Deus de maneira frequente dentro da própria ordinariedade da vida cristã e da caminhada da igreja aqui nessa terra, né? Acho que até o pastor Valdeci comentou um pouco sobre isso, onde ele falou aqui sobre a ideia dessa atuação frequente mesmo do avivamento na vida de indivíduos, né? Eu acho que esses são os dois aspectos que a gente tem sobre o avivamento coletivo. Eu acho que nesse ponto aí do avivamento chamado esse mais ordinário, né, digamos assim, esse frequente, eu acho que um exemplo prático, né, que a gente poderia dar é o da própria comunidade local, né, uma igreja local, né? Sim. Às vezes você está vindo ali, aí tem um culto no sábado, um culto no domingo, de repente, meu irmão, tem um culto assim que você fala, uau, o que foi isso aqui? Né? Que é justamente essa ideia. Deus esteve entre nós. Entendeu? Essa presença constante de Deus, e às vezes dá aquele, né? O senhor já viveu experiência assim, pastor Valdeci? Sim, com certeza. Ao longo da vida cristã e ministerial também, a gente tem visto acontecer isso. Como o senhor disse, em igrejas locais e às vezes em igrejas locais em dias especiais. Que parecem ser especiais, né? Quando a gente sente uma manifestação poderosa da parte de Deus, e que isso nem sempre acontece todos os dias, mas acontece às vezes fortalecendo a fé dos desanimados, dos que estavam tristes, com dificuldades, e fazendo com que essas pessoas tomem a decisão de continuar caminhando firme, submisso, obediente à vontade de Deus, porque é uma ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Quer dizer, pode acontecer numa igreja local e pode acontecer em dias especiais que a gente sente que Deus esteve realmente ali. Lembra o caso de Jacó, né? Deus está neste lugar. E aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E que a gente se convença dessa grande verdade. Ainda que nem sempre exista manifestações, vamos colocar, sobrenaturais, né? De maneira assim, estritamente sempre, toda semana, Sim. todo dia, etc. Sim. A gente não pode esquecer disso, né? Não pode Deus esquecer está disso. presente, né? Teve uma oração, vou colocar como uma oração que eu aprendi, mas eu ouvi uma vez um pregador falando, e desde então eu peguei isso para mim, eu costumo reproduzir e repetir isso muito, né? Que ele diz assim: Senhor, basta um sopro teu, basta uma única palavra tua, e o Senhor muda isso aqui de cabeça para baixo, né? Que os pentecostais chamam de rebuliço, né? Deus faz um rebuliço. É uma palavra de Deus, é uma
é uma inserção de Deus. E ele, né, que é essa visita, né, no ordinário da caminhada cristã, a gente tem uma visita extraordinária do Espírito de Deus. E como o pastor Eleuto falou, ela parece um marco, né? O senhor usou a expressão de que parece que é um dia especial, né? Exato. É um dia normal como qualquer outro, mas naquele momento pareceu um dia especial. E a gente se sente motivado a ir na igreja todos os dias de culto, porque a gente não tem certeza qual é o dia A expectativa, especial. Porque quando a gente não está na igreja, quando isso acontece, a gente tem prejuízo. Existe uma, assim, quando eu inclusive falo sobre culto, dou palestra ou aula sobre culto, esse é um tópico da minha aula, né? É a chamada expectativa, né? Uma das coisas que faz com que o culto seja improdutivo é a ausência de expectativa, né? E tem uma palavrinha latina que é momentum, né? Que é a palavra momentum, ela é a descrição desse fenômeno em que no ordinário algo extraordinário acontece. Ela está falando de algo muito superior, algo sobrenatural. E você fala assim, não dá para explicar isso aqui, mas quem viveu, viveu, né? E aí é muito interessante isso, porque quando se faz um contraponto entre a nossa realidade hoje e essa realidade de expectativa que era vivida anos atrás, você percebe que nós somos uma geração com menos expectativa. E não é uma crítica, assim, mas é uma constatação. A nossa geração, ela é uma geração com menos expectativa. Aquela ideia, por exemplo, ó, vamos na igreja hoje que Deus vai falar com você. E o camarada vai, fala assim, rapaz, ele falou que Deus vai falar comigo, vamos ver como é que vai ser isso, né? Gerando essa expectativa, acaba se abrindo-se um coração para esse mover do Espírito de Deus, né? Aquele livro, como é o nome dele? Aquela pesquisa que do Sérgio Queiroz e do Ed Stetzer. Sim, que é o Igrejas que Transformam o Brasil. Igrejas que Transformam o Brasil. É uma pesquisa que foi feita com umas 300 igrejas que estão em crescimento no Brasil. 300 igrejas que estão passando por esse período de avanço, né? Aí tentaram descobrir algumas marcas dessas igrejas. Aí foi feita essa pesquisa. Uma delas tem a ver exatamente com isso que a gente está falando, né? Nessas igrejas que estão em constante crescimento, né? Que estão passando por esse período de saúde, de redescoberta do vigor, as pessoas que frequentam essas igrejas, elas responderam que elas vão para a reunião com a expectativa de que algo vai acontecer. Isso é extraordinário. Algo vai acontecer. Então elas têm no coração isso. Não, alguma coisa vai acontecer. Então elas vão com essa expectativa. A coisa terrível é quando quando os cristãos perdem não tem mais a expectativa, né? Perdem esse senso, essa percepção da presença de Deus, esse temor e essa ideia de que algo vai acontecer quando o povo de Deus se reúne. Eu, por exemplo, eu não gosto de boletim. Eu não gosto de boletim de igrejas. Quem já foi pastoreado por mim sabe que uma das minhas atividades é retirar o boletim. Porque o boletim ele se transformou em um fenômeno de ausência de expectativa. Porque você olha e você diz assim, fulano de tal, não gosto da pregação dele, não vou. E eu, quando ainda, antes de entrar no ministério, quando eu ainda frequentando a igreja e tal, eu vivi isso muitas vezes, de você pegar o boletim, principalmente num culto de domingo, né? Que parece que dia de domingo o povo parece que tem uma bola segurando a perna, né? Então, principalmente no culto de domingo, você olha e fala assim, fulano de tal, vou não. Mas um dia, tinha uma pessoa que ia pregar e eu falei assim, hoje eu vou só porque eu tenho que fechar a igreja, eu tava na escala para fechar a igreja, eu falei assim, então eu vou na tabela, porque assim, com esse pregador aqui, isso aqui não vai acontecer nada. Hoje vai ser um culto daqueles, subida de ladeira, subida da Serra de Santos. Aí, meu irmão, cheguei nesse culto e o presbítero começou a pregar, irmão. E parecia que tudo que ele falava, era como se ele estivesse falando para mim. Só que ninguém me contou, isso aqui é a experiência vivida por mim. E aquilo foi tão impactante para mim que eu tomei uma decisão de nunca mais fazer esse tipo de coisa. Por quê? Ele falou todas as coisas que ele falou, que ele pregou, elas todas vieram em direção a mim. Todas. Respostas, questionamentos, todas, a ponto de eu ficar assim, eu fiquei paralisado no banco.
E aí, quando terminou o culto, eu falei, o que foi que aconteceu aqui? Aí eu passei a tomar isso como um exemplo para mim. Aquilo que Deus pode fazer, Deus faz independente das pessoas, independente de quem são elas, Deus faz porque basta uma palavra dele, basta um sopro dele. Né? Então, é melhor não perder o fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, é melhor não sair, é melhor ficar esperando até que esse poder aconteça. Amém. Bom, meu querido irmão, irmã, chegamos ao fim do nosso estudo e eu queria ouvir aqui do pastor Valdeci, depois o pastor Eleuto faz a oração para a gente. Pastor Valdeci, eu queria que o senhor desse uma palavra pastoral a respeito dessa necessidade da busca pelo avivamento, por esse genuíno avivamento, tanto coletivo quanto pessoal. Uma palavra pastoral para aqueles que nos assistem agora. A minha palavra é de que haja por parte de cada crente um interesse cada vez maior, especialmente neste último tempo em que estamos vivendo, nessa busca da influência, do poder do Espírito Santo sobre nossas vidas, porque se a nossa igreja nasceu como fruto dessa influência do Espírito Santo na vida do pastor João Augusto da Silveira, ele pode usar de cada um de nós como instrumentos, como usou o pastor João Augusto da Silveira, para produzir muitos frutos para Deus. E no tempo em que estamos vivendo, esta obra é muito importante, muito necessária e que está a cargo de cada um de nós. O meu desejo, a minha oração é que cada um de nós, como membros do corpo de Cristo que somos, devemos nos empenhar cada vez mais nessa busca do avivamento, do despertamento espiritual, para, neste sentido, ajudarmos a Deus, se é que podemos dizer isso, na reconstrução do mundo, na salvação de muitas almas que ainda precisam ser salvas. Amém. Glória a Deus. Pastor Eleuto, pode orar para a gente? Amém. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por esse tempo que tivemos aqui de conversa em torno desse tema, em torno da tua palavra, meu Deus. E nós pudemos refletir um pouco hoje, iniciando essa jornada de estudo sobre avivamento, sobre essa obra espiritual, meu Deus, essa obra espiritual que aconteceu por várias vezes ao longo da história e que acreditamos, Deus, continua a acontecer. O Senhor continua sendo Deus dos avivamentos, meu Pai. O Senhor continua sendo esse Deus que visita o seu povo, trazendo renovação, trazendo restauração, trazendo despertamento, Deus. E nós suplicamos para Ti, nessa oportunidade, desperta o nosso coração para essa obra espiritual, Deus. Especialmente nós, adventistas da promessa, que somos uma igreja fruto de uma oração feita com fé, somos igreja fruto de um despertamento no coração de um cristão faminto, meu Deus, que haja sempre no nosso coração esse desejo de viver o teu poder, Senhor Jesus, na nossa vida, na igreja, nas nossas igrejas locais. No nome de Cristo, Deus, ajuda-nos e abençoa-nos. Para a glória do teu nome, nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém. 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 Pastor Valdeci, mais uma vez, minha gratidão por sua presença aqui. Estava me recordando, o senhor foi meu professor, né? O senhor deu aula para mim muitos anos atrás. O pastor Valdeci deu aula na época da FATAP. Que Jesus continue abençoando a sua vida, sustentando a sua vida, que o Senhor continue da mesma forma que foi abençoador para a nossa igreja ao longo de muitos anos, que a sua vida ainda continue a abençoar muitas e muitas pessoas para a glória do nome dele. Amém? Agradecido sou eu. Que isso. Pastor Eleuto, como sempre, mais uma vez, gratidão pela sua presença, sempre uma contribuição muito, muito gratificante aqui para todos nós.
Essa foi a nossa primeira lição bíblica. Estudamos a primeira lição dessa série. Você não pode perder as próximas lições. Nós vamos até o mês de março estudando sobre Rota 32, o caminho do avivamento. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida e que você tenha uma semana abençoada de bons estudos. Nos encontramos na próxima semana.